Nós estamos aqui no Parque Mourão, aqui no Zoológico de Leme, onde aconteceu um incidente, um sinistro, podemos chamar assim. Foi roubado um ovo de um urubu-rei. Só que o urubu-rei não é aquele urubu que a gente está pensando, que é aquele urubu de carniça que a gente vê por aí. É um urubu de responsa, um urubu bonitão, né? É o Miss Urubu, Mr. Urubu, né? E, no caso, eu estou aqui com o veterinário daqui do zoológico, o Elton Sterzo, que vai nos contar no que se prejudica a natureza quando se extrai um ovo desse, que era tão importante numa espécie que está em extinção. Então, inicialmente, o urubu-rei é um animal que é difícil a reprodução em cativeiro. Ele não é tão comum e não é um fato corriqueiro no dia a dia a reprodução. Então, quando você perde um exemplar desta forma como a gente perdeu, você acaba tendo uma redução do plantel do Parque Ecológico Mourão e, consequentemente, qual a grande função do zoológico? Além de lazer e educação, ele acaba sendo uma reserva genética, ou seja, uma reserva de animais que, num determinado momento, poderíamos até pensar numa reintrodução dessa prole mais para frente. Então, quando eu perco esse animal, invariavelmente, o Parque Ecológico perde animais do seu plantel e a natureza acaba perdendo um possível programa de reintrodução futuro, porque aí eu não tenho espécies o suficiente para conseguir reproduzi-las em grande escala para reintroduzi-las novamente no ambiente e equilibrá-lo novamente. Esse é o grande problema dessa situação. Ô Elton, eu queria que você me explicasse qual a diferença entre esse urubu-rei, que ele é muito mais bonito, muito mais tem uma postura, outra, do que aquele urubu comum que as pessoas não estão acostumadas a ver. Então, inicialmente, o que difere grandiosamente é a aparência. Se a gente for observar o urubu preto, né, ele é esteticamente menos apreciado do que esse urubu. O que chama muita atenção, porque apesar dele ser de linhagem nobre, ser real, que a gente fala, ele também é urubu. Portanto, ele se alimenta de restos de animais em putrefação, né? Ele se alimenta de carniça, literalmente, que a gente fala. Portanto, o grande diferencial que faz com que as pessoas queiram tê-lo é por causa da sua beleza estética. Ou seja, é um animal que, quando tem um destino, né, é justamente pela beleza que ele apresenta. Então, tem colecionadores e criadores que gostam de ter esse animal em seu plantel justamente em decorrência da beleza estética que esse animal apresenta. O ovo que foi subtraído aqui, ele quantos dias ele tinha? Então, ele estava para ser eclodido agora em meados de outubro, né? Exatamente o número de dias a gente não tem ideia, porque não sabe o dia exato que ocorreu a ovoposição, ou seja, o dia que ela botou. Mas a gente sabe que o período de incubação do ovo é cerca de 53 a 55 dias. Então, a gente, pelos nossos cálculos da primeira aparição do ovo, a gente calculava que a eclosão estava prevista para meados do mês de outubro, né? Essa seria a ideia. Então, o ovo, uma vez subtraído daqui, quanto tempo ele aguentaria sem uma incubadora adequada para eclodir? Então, desde o momento em que se há a fertilização do ovo, ou seja, a fusão do gameta masculino com o feminino, e você tem a formação do embrião, ele deve ser imediatamente incubado, o que a natureza, a mãe, fez. A partir dessa subtração do ovo, para que ele fosse viável e gerasse um filhote viável, ele tem que ser incubado no máximo em 12 horas. Se ele ficar 12 horas sem entrar numa incubadora, possivelmente esse embrião vai sofrer os fenômenos decorrentes da falta de umidade e de temperatura, inviabilizando o embrião e, consequentemente, a perda do ovo fértil. Então, o ovo acaba se desconfigurando como uma forma de criar. Ele acaba morrendo. O embriãozinho que vai se formar, o filhote do urubu, morre. Então, a gente... Ele viraria uma gema, é claro? Gema, exatamente. Faria o que a gente chamaria de ovo, que a gente chama popularmente o ovo galado, que só tem a formação do embrião, mas não tem o desenvolvimento dele. Então, a partir de 12, desde o momento da retirada, se você não voltar a incubá-lo dentro do intervalo de 12, até alguns trabalhos mostram até 24 horas, né, você perde esse ovo. Então, ele, assim, se ele foi subtraído com a intenção de incubá-lo, possivelmente esse ovo já está sendo incubado, né? Mas não dá para afirmar isso, a gente não tem essa informação. Mas... Então, se achasse o ovo agora e ele não tivesse sido incubado, perdeu. Perdeu, aí já não tem mais o que fazer. Com certeza, já se passado mais de 24 horas do desaparecimento, da constatação do desaparecimento, se ele não foi incubado, você perdeu o ovo e você não teria mais, o embrião que estaria dentro do ovo não teria mais viabilidade. Exato. E o ovo do urubu-rei, ele é um pouco maior do que o ovo que a gente conhece. Exatamente.
Então teria algum lugar que você imagina que pudesse servir de incubadora, né? Que fala. Aqui em Pé de Leme? Não, porque assim, todas as empresas que incubam ovos para frango industrial. É uma incubadora que deveria ser desenhada para ovos diferenciados. Aqui na região eu conheço muita gente, mas desconheço alguém que tem esse tipo de incubadora, essa especificidade para incubar esse tipo de ovo. E por que você acha então que foi? Quer dizer, vamos supor que o ovo não deu em nada. Por que razão seria que alguém levaria esse ovo? Então, a grande pergunta é essa, né? Razão o que motivou a subtração do ovo, né? A hipótese mais provável é que você tenha alguém que consiga incubar esse ovo e transformá-lo em uma ave jovem, né? E consequentemente usar essa ave para venda. Essa seria a ideia inicial. Mas o fazer disso é um pouco mais complexo, que a gente sabe que realmente você conseguir fazer um processo de incubação não é tão simples como se parece. Existem casos em que o pai ou a mãe comem ovo? Isso não isso é considerado até normal. O que acontece é o seguinte: quando a mãe que está incubando percebe que o ovo não foi fertilizado, ou seja, ele não está com o embrião, é inevitável que ela faça o quê? Ela coma todo o ovo. Ah, mas só se ela percebe que não está com o embrião. Por quê? Porque o custo energético para incubar um ovo para o animal é muito grande. Então ele vai dispensar muita energia, muito tempo dele. Então ele percebe que o ovo não tem uma resposta fisiológica, ou seja, ele não tem a formação do embrião, o embrião não está desenvolvendo. O que acontece? A mãe come, ela se alimenta do próprio ovo para não perder. Na natureza que a gente fala, ela recicla. Então ela fala assim, não posso perder o ovo, ela come o ovo todo. Então popularmente ela vê e fala, não vai vingar, então eu vou comer. Exatamente, é isso. Então é muito comum nas espécies de urubu, não só de urubu, de quase todas as aves. Eu achei que mesmo com o filhote vivo ainda, eles pudessem comer. Ah não, depois que você teve o fenômeno da eclosão, ou seja, a saída do filhote, aí já não tem mais tanto esse perigo. Mas durante o desenvolvimento, ela perceber que o ovo não teve o desenvolvimento embrionário, a gente chama popularmente de ovo branco, né? O ovo está branco sem estar fecundado, a própria mãe elimina ela come o ovo para não ter a perda. Por quê? Porque você imagina 55 dias, né? Na mesma posição, incubando, tendo cuidado de virar, o cuidado de esquentar, de manter, né, a umidade e a temperatura sempre constante. 55 dias é um tempo considerável que ela vai perder muito tempo, vai perder todas as reservas energéticas para conseguir incubar esse ovo. Então, com meados de 25, 30 dias, ela percebe que não há o desenvolvimento do embrião dentro do ovo, ela faz o quê? Ela se alimenta do próprio ovo e volta a tentar novamente entrar no ciclo para botar um ovo cujo seja fértil. O que é isso? Um ovo que foi resultante da fecundação do espermatozoide do urubu com o ovócito. A gente chama óvulo, né? Mas é o ovócito da fêmea. E 100% das vezes ela acerta. Não tem casos que ela fala, não vai vingar, mas está vingando. Não, ela acerta. A natureza sabe. Ela sabe quando o ovo está fértil ou não, ela sabe com certeza. Razão pela qual a gente tem confiança plena nos animais que não vai faltar o quê? Oportunidade para ela falar, não está fértil, eu vou deixar mais 2 dias, não é isso. Ela sabe quando tem o desenvolvimento embrionário, não. Tudo por mecanismos hormonais de desenvolvimento, né? E até porque o ovo, depois de um determinado tempo, até vou aprofundar um pouquinho do ponto de vista de embriologia, depois de um determinado tempo, um dos primeiros sistemas a serem desenvolvidos é o sistema cardiovascular, é o coraçãozinho dentro do ovo. Alguns acreditam que a mãe já tem a capacidade de sentir essa pulsação do ovo, ou seja, a formação do embrião. Se ele não tem a pulsação do embrião, ou não existe o embrião viável, ela acaba comendo o ovo. O que é o instinto, hein? E o que faz você pensar que não foi comido? Porque na hora que foi feito o levantamento, né, de todo o recinto, não houve prova nenhuma que ela tivesse comido esse ovo, né? Principalmente assim, algum resquício de gema, algum resquício de clara. A casca ela comeria? A casca ela come, inclusive até porque a casca é carbonato de cálcio, a gente chama CaCO3, o pessoal da química adora. É carbonato de cálcio, ela se alimenta porque é uma fonte muito interessante de cálcio. Então ela come, mas assim,
é normal a gente sempre ver um pedacinho, uma sujeirinha, um pedacinho de gema espalhado, um pedacinho de clara, né? Até porque a gente tem que lembrar que esses animais têm bico, né? Eles têm bico, eles não têm mãos. Então, para eles... Come com garfo e faca. Exatamente. Então, para eles, de repente, se comerem um ovo, por exemplo, a gente vai chamar assim, uma sujeirinha sempre vai acabar ocasionando. A gente foi visualizado que não houve nenhum dessas estruturas, né? Essa conclusão foi tirada e por isso suspeitou-se que ela não comeu o ovo e esse ovo tenha sido alvo do furto. Exatamente esse que levou o motivo. Elton, agradeço suas explicações, seus esclarecimentos aqui. Esperamos que esse ovo reapareça e, se não reaparecer, que eles sejam capazes de reproduzir novamente e que vingue da próxima vez. Não, esperamos com isso, com certeza. Ao meu lado, a Fernanda Cândido de Oliveira, que é a nova secretária de Meio Ambiente aqui de Leme e que também é responsável aqui pelo Parque Mourão e vai dar alguns esclarecimentos para nós a respeito do sumiço desse ovo de urubu-rei, que permanece um mistério até agora, né, Fernanda? É isso mesmo, né? A gente constatou no domingo, no dia 8, pela manhã, que a fêmea não estava mais chocando. Eu fui comunicada, aí os funcionários adentraram o recinto e realmente constataram que o ovo não se encontrava mais ali. E diante disso, ontem, já na segunda-feira, no primeiro horário, nós tomamos a medida de registrar a ocorrência na Guarda Civil, apresentamos a ocorrência também na Polícia Civil, né, para tomar os procedimentos cabíveis para a investigação. E de antemão, eu, como secretária, abri um processo administrativo, né, solicitei a abertura de processo administrativo e pedi o afastamento imediato de 3 funcionários que teriam acesso direto à chave do recinto, uma vez que, para que ocorresse o furto do ovo, não houve nenhum tipo de arrombamento no local. Nem as grades foram cortadas, nada? Nem as grades foram cortadas, nada foi danificado. Então, provavelmente, quem fez o serviço, ele pegou a chave numa gaveta que fica dentro da sala de administração, entrou, retirou o ovo, fechou e devolveu a chave no local, né? Estranhamente nessa conduta. Então, diante disso, como eu já havia pré-determinado que a chave do recinto do urubu fosse uma chave que ficasse reservado com um único funcionário responsável, eu imediatamente já afastei todos os envolvidos. Me parece que quando essas aves elas estão chocando os ovos e se alguém se aproxima para pegar, elas ficam extremamente violentas, visto que elas têm também umas garras que são aves de rapina, né? Como é que elas não deram sinal, não se agitaram, se o ovo sumiu? Como é que ele fez ela sair? Ela estava chocando, fez ela sair, pegou o ovo e foi embora sem nenhum arranhão. Quer dizer, uma coisa muito estranha mesmo. E isso é o que mais nos intriga realmente, porque o urubu-rei ele já tem uma característica que ele já é um animal agressivo, né, por natureza. Quando uma fêmea está chocando, nós sabemos que qualquer animal protege e já vai agir com agressividade. Você imagina no fato de nós temos 2 urubus, mais a fêmea 3 no recinto. Quem entrou provavelmente não fez o serviço sozinho, né? Por conta de que ele, para entrar e conseguir retirar o ovo, ele teria que ter técnicas de manejo. Quem entrou e fez isso sabia como deveria ser feito, porque simplesmente ele não entrou lá e puxou a fêmea e tirou o ovo, né? Ele teve que isolar os outros demais urubus para conseguir chegar até nela, isolá-la também. E ainda lidar com ela. E ainda lidar com ela e retirar o ovo. Sozinho uma pessoa não faria isso, né? Então esse é um dos fatos também que nos intriga, que para ser feito isso, a pessoa tinha que ter conhecimento técnico. A polícia, você chamou a polícia, né? Foi chamada? Nós fomos até a Guarda Municipal Civil, registramos a ocorrência lá e apresentamos a ocorrência na Polícia Civil. Agora a Polícia Civil dá um andamento no inquérito para fazer as investigações que são pertinentes. Eles fizeram ou vão fazer algum tipo de perícia ou não existe isso? Eu acredito que eles devam fazer algum tipo de perícia, uma vez que, por mais que venha a perícia aqui, e a gente tem os funcionários que lidam ao redor aqui do recinto e que nada está danificado, nem aqui no recinto e nem na sala de administração onde se encontrava a chave. Os 3 funcionários que foram afastados, eles trabalhavam aqui no recinto, eles alimentavam essas coisas, certo? Quem vai fazer isso agora?
Não, nós temos mais funcionários para isso, né? Nós temos um quadro aí de 12 tratadores, onde a gente faz revezamento aos finais de semana, né? A gente tem todo esse esquema já preparado e com certeza, desde ontem que a gente determinou o afastamento, já tem um outro funcionário fazendo o trato dos animais. É porque, da maneira como você falou, me parece um treinamento tão grande, assim, de anos, né, de experiência, que eu achei, falei, nossa, os coitados vão ficar morrendo de fome agora, porque ninguém vai ter coragem. Não foi, o cuidado não foi pela questão do treinamento, porque os tratadores já são capacitados para isso. O cuidado foi porque já havia ocorrido isso no passado. Então, se nós ficássemos circulando com as chaves do recinto de mãos em mãos, se ocorresse como ocorreu, nós não teríamos... Hoje eu teria que afastar todos os tratadores, certo? Então, por isso que quando eu fiquei sabendo que a fêmea estava chocando, eu determinei que um único funcionário ficasse responsável. Muito bem. E você espera o que agora? O que você torce? O que você acha que vai acontecer? Olha, eu sinceramente espero que a gente consiga, que a polícia consiga descobrir, né? Eu sei que o ovo provavelmente não voltará mais aqui para o recinto, mas que a gente consiga descobrir quem foi e puni-los, né? Puni-los com a severidade da lei, né, com a questão criminal, e se tiver servidor envolvido, que seja penalizado também até com a perca do cargo efetivo que ele tem. Mas o que nós não podemos permitir é que esse tipo de ação seja corriqueira dentro do zoológico. Isso nós não vamos permitir jamais. O tamanho do ovo, mais ou menos, é um pouco maior do que o ovo que a gente está acostumado de galinha? Segundo o que o biólogo me passou, ele é um pouco maior, sim, não chega a 10 centímetros, mas ele é um ovo um pouco maior. Quer dizer, a pessoa vendo, ela reconhece. Vendo, ela reconhece, com certeza. Então, gente, se vocês verem aí, se vocês virem, melhor dizendo, um ovo maior do que vocês estão acostumados a ver, o ovo pertence aqui, mesmo que não tenha mais possibilidade de eclodir, mas pelo menos indicar, falar, olha, vi um ovo assim, 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 liga para o 90, liga, não é verdade? Com certeza, pode ligar, denunciar, que nós vamos verificar. Então tá bom, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Não, acho que por enquanto é isso, e dizer que a gente tem um trabalho muito sério à frente do zoológico, temos projetos para reformulação do zoológico e que nós vamos trabalhar para que isso nunca mais ocorra. Deixa eu perguntar mais uma coisa, o ovo que foi subtraído no ano passado, não é isso? Não foi feito nada? Que eu tenha conhecimento. E nem descoberto nada? Que eu tenha conhecimento, não. Né? Até onde eu tenho conhecimento, o fato aconteceu ano passado, foi, me parece que registrado uma ocorrência e não foi dado prosseguimento. Coisa que dessa vez nós vamos dar prosseguimento, sim. E no ano passado alguém foi afastado? Não aconteceu nada mesmo? Que eu tenha conhecimento, não. Nada foi feito. Ok. Bom, nosso programa Atividade está nessa campanha pela preservação da natureza. A gente espera que tudo dê certo, que se não aparecer o ovo, que outros eclodam por aí, até de todos os animais, se Deus quiser. E contem com o nosso programa, para o nosso site lemeonline.com também, para o que der e vier. Muito obrigada.